Voltando aí, pessoal, com o que a gente a partir do que a gente já tinha visto de Platão, nós vamos ver que ele vai conceber a realidade em duas dimensões. Então, essa cosmologia, essa forma de entender o cosmos, a natureza, não é só, como pretendia Parmênides, algo imutável, sem conceber essa dimensão da multiplicidade, da efemeridade que a gente vive, nem também só Heráclito. Ele vai fazer uma junção. Ora, existe esse mundo das aparências, só que é uma cópia imperfeita do mundo ideal, onde as coisas são perfeitas, imutáveis, onde não se corrompe com o tempo, até porque não há tempo, elas são eternas. O tempo é basicamente dessa realidade na qual nós encontramos. Então existe uma dupla dimensão. Platão vai falar algumas coisas que a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento, até porque a gente sabe que vocês já viram em algum momento, né? E a gente está revisando aqui, que vai ser toda uma ação de algo que ele chama de demiurgo, que vai meio que plasmar essa realidade, fazer essa cópia desse mundo. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas eu só quero atentar a duas questões nisso aí. Primeiro que nesse mundo das ideias, vamos dizer que no topo das ideias, no topo desse mundo, está a ideia do bem. Então, quando a gente fala do mundo das essências, não é só das coisas ou das pessoas, mas existe uma ideia do bem, existe uma ideia do belo, existe uma ideia de justiça. Então, quando a gente vai discutir justiça, quando a gente vai discutir verdade, quando a gente vai discutir o belo, o bom, o que de fato é bom, existe o bom em si, existe a justiça em si. Então não tem espaço para um relativismo, o que eu acho que é verdade. Porque a verdade é a essência da coisa que está nesse mundo ideal. Então existe também a ideia de conceitos como bondade, justiça, beleza, certo? E no topo dessas ideias está o bem. Vamos dizer também que é como se existisse uma realidade intermediária de entidades, de entes que são ideais, mas que a gente trabalha nesse mundo sensível. E aí eu vou citar o exemplo da geometria, da matemática, das figuras geométricas. Ninguém nunca viu um triângulo por aí, eu acredito que não. Você está andando no meio da rua, está lá, de repente bateu quando viu, oxê, triângulo! Ninguém nunca viu um triângulo andando por aí, né? Mas a gente trabalha com essa ideia de triângulo, de quadrado. A gente trabalha com números. A todo tempo a gente lida com números, mas eu tenho certeza que ninguém nunca viu um número. Ou seja, o número não é uma entidade real. O número é uma entidade ideal. E ele está como se estivesse no meio aí, entre esse mundo das ideias e o mundo sensível. Né? A gente trabalha com a ideia de unidade, de soma, subtração, divisão, multiplicação de unidades. A gente trabalha com as formas geométricas, mas alguém já viu o triângulo em si? Alguém já viu o número 1, o 2, sei lá qual for, em si? A gente não vê. O número é algo que a gente lida com ele o tempo todo, mas ele não é um ente real, é um ente ideal. Ou seja, nem sempre nós lidamos, nem tudo que a gente lida é real, certo? É aí que vai se formar uma corrente filosófica a partir de Platão chamada idealismo, certo? Inclusive, no período da modernidade, a gente vai ter aí o idealismo alemão, a gente vai ter a fenomenologia russeliana, que parte desse princípio de Platão, onde a realidade, onde esse mundo que a gente vive não trabalha só com entidades reais, mas trabalha com entidades de outros gêneros, inclusive entidades ideais, certo? A gente observa nesse quadro aqui a diferença do mundo sensível e do mundo inteligível. Né?
vocês podem observar aí a contingência, o que é necessário, o que é absoluto, o que é relativo. A gente tem dois conceitos aí que vai ser fundamental e a gente vai explorar depois para a gente entender a noção do que é o homem, do que é o ser humano. Nós temos em nós mesmos essa junção de uma realidade material com a realidade essencial que faz parte desse mundo inteligível. Ou seja, Platão ele vai elaborar alguns elementos míticos aí, certo? Porque para ele, de algum modo, nós já vivenciamos essa realidade inteligível, esse mundo ideal, enquanto alma. O corpo é uma realidade totalmente desse mundo sensível. E aí, meio que por algum castigo de um delito que a gente fez, né? Meio que uma culpa original, e em várias culturas a gente tem esse mito da culpa original, né? Inclusive a gente tem essa questão do pecado original na cultura judaico-cristã, né? De por um delito que um homem comete, ele vai padecer por aquela culpa. Então, meio que a gente já pré-existia enquanto alma, enquanto espírito, enquanto ideia, nesse mundo ideal. E aí, por algum castigo, a alma se une ao corpo. Lembra daquela ideia socrática? Sócrates, o corpo como um cárcere da alma. É um castigo da alma estar nesse corpo. Por que um castigo? Porque aqui a gente acaba tendo que lidar com a finitude, com a morte, com a angústia, com o erro, com o engano. Enquanto na realidade ideal, não. A gente vive a partir da verdade, da eternidade, da essência, certo? Então o homem ele vai ser basicamente essa união entre corpo e alma, entre inteligível e sensível. A princípio ele começa com essa ideia de uma divisão entre alma e corpo, mas depois ele vai ainda trazer alguns elementos. Ele vai dizer que a própria alma ela é tripartida. Ela tem em si três instâncias. A racional, né? Há uma parte do meio que está ali fazendo o equilíbrio da alma, e vai ter a parte sensitiva, da sensibilidade, dos desejos, daquilo que nos volta para os apetites carnais. É uma instância apetitiva, certo? Então, nós temos no ser humano essas duas realidades. Essa realidade da alma é uma realidade racional. A alma ela deve ser guiada por essa instância da razão. Lembra que em Sócrates, a razão, a alma é a essência do ser humano. Então, viver racionalmente é realizar a sua essência, realizar aquilo que de fato nós somos. Então, entender isso aí é fundamental para a gente entender depois a ideia de conhecimento, né? Então, a gente vai voltar aí com uma explanação melhor sobre essa questão da alma e vendo a teoria do conhecimento. Algo que é muito comum a gente escutar e a gente sempre nos é relatado é o mito da caverna, que relata um pouco dessa realidade. Ele vai utilizar essa metáfora da caverna para ilustrar o que é esse mundo sensível. Ou seja, na caverna, os homens eles estavam aprisionados. E eles viam apenas, estava escuro, né, dentro de uma caverna, obviamente, eles viam apenas sombras do que lhes eram apresentados. Eles não viam a realidade em si. Ele via aparências, sombras. De repente, um camarada consegue se libertar da caverna, ele consegue fugir, né? Ele consegue sair desse plano. E quando ele sai, ele se depara com a realidade, com o sol, com a luz. A princípio aquilo meio que encandeia, né? A gente está no escuro, quando liga a luz, aquilo meio que nos incomoda, a gente fica meio que perdido.
mas depois que vai passando, tudo fica mais claro. E aí a gente consegue contemplar, né, as coisas que são. Sair da caverna e ser iluminado por esse sol, né? Esse sol vai estar relacionado com essa ideia de clareza, de verdade, de beleza. Quando ele percebe que tudo é muito diferente, né, que a verdade é diferente do que aquele plano que ele vivia, ele volta para a caverna e tenta avisar os outros. Só que quando ele volta, aí, meu amigo, o bicho pega, porque o que, é que vai acontecer? As pessoas não vão acreditar nele, vão taxá-los como louco. É o preço que se paga muitas vezes pelo conhecimento. E quando você resolve, muitas vezes, se aprofundar nos estudos, conhecer a realidade, a maioria das pessoas que não está nessa mesma dimensão vão acabar lhe ignorando, taxando como louco, como bobagem que se fala. Mas aí é o preço que se paga por conhecer. E essa alegoria da caverna ela vai tentar mostrar que, na realidade, muitas vezes nós vivemos numa dimensão onde não conhecemos a verdade das coisas. É preciso sair dessa caverna, é preciso sair desse plano sensível e se faz através do conhecimento racional. É no diálogo, é na dialética, é através desse processo da razão onde nós conhecemos ou intuímos as verdades. Certo? E aí a gente vai em uma outra aula entender um pouquinho dessa teoria do conhecimento que tem a ver com a reminiscência. O que é reminiscência? Relembrar, rememorar. Lembra? Um dia, enquanto alma, já tivemos no mundo das ideias. Nós fomos, como que por um castigo, colocados no corpo. Só que o processo do conhecimento é relembrar. Conhecimento, na verdade, ele é relembrar aquilo que a nossa alma já conhece, certo? Por isso que nos diálogos socráticos, quando Sócrates ele vai tentar chegar à ideia de justiça, a ideia de bom, de justo no diálogo, ele não vai dizer o que é a verdade. Ele vai possibilitar com que a pessoa reflita, examine, pense, passe por uma elaboração racional para poder perceber o que é a verdade. Perceber o que é a verdade é, na verdade, chegar à ideia, ao conceito, é rememorar, relembrar aquilo que já está em sua alma e que meio que está turvada por esse mundo de aparências, certinho? Mas a gente vai elaborar isso melhor depois. Com certeza você já deve ter escutado falar em amor platônico. Aquilo ali é um amor platônico. Eu gosto tanto daquele crush que você tem, alguma coisa. Você diz que é um amor platônico. E o que é esse amor platônico? Agora eu acredito que você já entendeu, já se ligou. Porque não é um amor que está nesse âmbito aqui, né, que a gente tem como concreto. Mas é ideal, está lá no mundo das ideias, onde você não consegue contemplar verdadeiramente, chegá-lo de fato, certo? Inclusive, a noção de amor em Platão a gente vai estudar também, a gente vai analisar esse conceito de amor que é muito discutido em sua obra O Banquete, o amor enquanto falta. Nós amamos algo porque ainda não temos e assim buscamos. Muita coisa a gente ainda vai ver sobre Platão. Aguarda aí as próximas aulas. Valeu, galerinha. Até mais.